Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Hoje eu trago para vocês uma passagem bíblica que fala de encontro e transformações. Ele fica lá no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, tá? No versículo 1 ao versículo 16, nós podemos ver o encontro de Nicodemos, né? Nicodemos não era um homem comum, ele era um fariseu, ele era um mestre em Israel, ele era membro do Sinédrio, né? Ele tinha conhecimento, ele tinha moralidade, ele tinha status. No entanto, ele buscou Jesus à noite, sinalizando uma busca por algo que ele não tinha, que a religião não dava, né? A verdade é o seguinte, que não basta admirar Jesus como um bom mestre. Você pode estar dentro de uma igreja, tá? Mas você pode estar fora do reino. Por quê? Porque a religiosidade, ela transforma o seu exterior, né? Mas Cristo, ele regenera o quê? Ele regenera o seu interior, ele regenera a sua alma, ele regenera seu espírito, tá? Então tá aí a diferença. E aí, lá no versículo 4, do versículo 4 ao versículo 8, nós vamos aprender o quê? Sobre o ministério da transformação, né? Quando Deus fala para ele que ele precisa nascer de novo, né? E aí Nicodemos se confunde. Nicodemos se confunde, né? Como que pode nascer um homem? Como pode nascer de novo um homem sendo velho? Por acaso ele entrar novamente na barriga de sua mãe para nascer? Nicodemos, ele tá pensando como? Ele tá pensando somente pelo biológico, né? Pelo nascimento biológico, que é aquele que realmente nasce da barriga da mãe. Mas Deus não. Deus, ele tá falando do quê? Jesus está falando do que ali para Nicodemos? Jesus está falando do espiritual, tá? Ele está falando do nascimento da água, do espírito. Nascimento pela água e pelo espírito, né? Que significa o quê? Significa purificação do pecado. É desse nascimento que ele está falando, que foi apontado lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25 a 27, que fala exatamente dessa purificação, desse nascimento para o espírito, tá? E ainda mais, e Jesus compara o espírito como vento, né? Ele compara da mesma forma que nós não controlamos o vento, nós podemos sentir, nós podemos ver as ações do vento, mas nós não controlamos, da mesma forma, nós não controlamos a salvação, né? A salvação é uma obra soberana de Deus. Só ele que muda, só ele que se manifesta na vida do cristão para poder liberar essa modificação, liberar essa unção, certo? E aí, lá no versículo do 9 ao 15, nós temos o que? Um objeto da fé. Jesus repreende o fariseu, ele repreende esse fariseu gentilmente, pela falta de quê? Pela falta de entendimento dele, né? E aponta ainda para a história, né? Jesus cita a serpente no deserto, que fica lá em Números capítulo 21. Ele fala assim, assim como os israelitas picados por serpente eram curados apenas ao olhar para a serpente de bronze levantada por Moisés, a humanidade ferida só encontra a cura ao olhar com fé para quem? Para Cristo, tá? E o que é esse olhar de fé? Esse olhar de fé, ele é o quê? É a salvação. E essa salvação, ela não vem pelo que nós fazemos para Deus, pelo que nós podemos dar para Deus, porque a gente não pode dar nada. A gente não pode dar nada a Deus que ele já não tenha, porque ele é o dono de tudo, certo? E sim, a salvação vem pelo quê? Pelo que aceitamos de Deus, pelo que aceitamos que ele faça na nossa vida, que ele faça por nós, né? Então é aí o segredo da salvação. E aí chegamos aonde? No versículo 16, que para mim é a essência do evangelho, né? Esse versículo, ele fala toda a história da redenção em 4 pilares, tá? Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é a fonte, quando Jesus fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele tá mostrando o quê? Ele tá mostrando um amor incondicional, tá? O segundo pilar é o quê? O segundo pilar é a ação, que deu seu filho unigênito, tá? Que fala que deu seu filho unigênito. O que isso está apontando? Está apontando o maior sacrifício possível, né? Ele deu o único filho dele, tá? O terceiro pilar é o quê? A condição de Cristo para a salvação. Qual que é a condição? Para que todo que nele crê, tá?
Então, isso aí é o quê? Não é por mérito, né? É por confiança. Se você crê, se você confia, você terá salvação. Então, a condição é para que todo nele crê. Você precisa crer, tá? O quarto pilar é o quê? A promessa. Quando você segue os pilares anteriores, vem o quê? O cumprimento da promessa. Que quando Jesus diz o seguinte: não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é o quê? É o destino final. É o mudado. É o que é mudado da condenação para a glória. É a promessa. Quando você segue todos os outros 3 pilares, o quarto ele vai se cumprir, que é a promessa. Então a promessa de Deus está lá, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso é o fundamento dos 4 pilares, tá? E aí a conclusão. Para concluir isso tudo, Nicodemos procurou Jesus que horário? À noite. Provavelmente por quê? Provavelmente por medo, provavelmente por vergonha, né? E mais tarde, na Bíblia, nós vemos que Nicodemos defende Jesus, né? E ainda mais, e ajudou ainda no funeral, né? Ajudando no seu sepultamento. Fica lá em João 19, 38, 42, para quem quiser ir lá ler, né? Quando diz que ele ajudou a retirar Jesus da cruz, que levou incensos para poder preparar, né? O seu sepultamento. Então, ele nasceu de novo, ele creu, né? Ele teve um encontro com a luz, e essa luz dissipou as trevas. Ele realmente começou a sentir, ele saiu do posicionamento de religiosidade, né? Para quê? Para poder nascer de novo no Espírito, tá? E se você tem de tentar chegar a Deus pelo seu próprio esforço, você tem tentado, aí eu deixo a pergunta para você refletir. Você tem tentado chegar a Deus pelo seu próprio esforço, pela religiosidade? Você já experimentou essa mudança? Você já experimentou essa mudança de natureza que só o Espírito Santo pode operar? Tá? E o convite de João, lá no capítulo 3, versículo 16, para você hoje, né? Apenas o quê? Apenas creia. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, tá? Então a gente aprende isso, a lição que essa passagem deixa pra gente, tá? É crer, é nascer de novo, é nascer no Espírito, porque quando você nasce do Espírito, você é Espírito, e todo aquele que nasce do Espírito é Espírito, todo que nasce da carne é carne, tá? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima.